Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma aula do nosso Ciência da Bola Lab. Quem está aqui ao vivo, acompanhando no YouTube, sejam muito bem-vindos. Pode fazer perguntas aí durante essa nossa conversa hoje com o especialista. Wesley Fernandes está aqui com a gente, ele que é preparador físico, atualmente na equipe do Red Bull Bragantino. Ele que esteve no Atlético Mineiro recentemente, agora no novo desafio, como profissional de RTP. E é o assunto que a gente vai abordar hoje. Ele está pela primeira vez aqui no Ciência da Bola, desde já agradecer a sua participação, Wesley. Seja bem-vindo aqui ao Ciência da Bola. Boa noite para todos, boa noite, João. Eu que agradeço, na realidade, né? Eu acho que as oportunidades de compartilhar o nosso conhecimento, elas são engrandecedoras demais, né? Eu acho que não só para quem está vendo, mas para quem está passando também, acaba aprendendo, porque acaba levantando revisões, ideias novas. Então, acho que é um momento muito importante aqui para ambos os lados. Vai ser um prazer. Com certeza, sempre aprendendo, compartilhando conhecimento. Valeu, Wesley. Obrigado pela participação aqui no Ciência da Bola. E a gente vai falar de um assunto que você domina, um assunto que você vem trabalhando, que é o Return to Play, que é o retorno para o jogo, né? Como se a gente for fazer uma tradução direta, dentro do futebol. Atletas ali que estão no processo de reabilitação, estão se preparando para retornar aos gramados. E aí, eu vou deixar para você trazer esse conceito do que é o Return to Play e também a função do profissional dentro do clube, que é uma função até diferente, parece que normalmente são fisioterapeutas, preparadores físicos que fazem essa função, e você atua diretamente com profissionais nessa transição. Sinta-se à vontade, Wesley, quando você quiser compartilhar a tela, é só me dar um ok, que eu compartilho aqui com o pessoal. Então vamos lá, né, João? Vamos tentar passar um pouquinho o que é essa ideia. Cara, e assim, você já até introduziu um pouco do que é esse profissional, né? Quando você fala que tem um profissional que às vezes faz, né, o fisioterapeuta, às vezes é o preparador físico, e o responsável pelo RTP, ele nada mais é do que a junção um pouquinho de cada lado ali, sabe? Ele normalmente é um profissional de educação física, né, que é o meu caso, e ele faz ali uma ponte, né, sobre esses dois setores de forma muito clara, né? O que diferencia isso, né, em outros momentos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que antigamente era o cara da transição, né, física, que não deixa de ser, de certa forma, continua sendo, né, e hoje começa aí a ter esse aspecto um pouco mais do rapaz do return to play, né, o que esse cara, o que ele faz, o que é a função dele. Então, o responsável pelo RTP hoje, ele é normalmente, né, um profissional sobre o comando do departamento de performance dos clubes, seja qual a infraestrutura que o clube utiliza, tá? Então, seja em clubes com estrutura um pouco mais diversificada, com vários profissionais, seja em clubes com estrutura um pouco mais reduzidas, esse profissional normalmente ele é de responsabilidade do departamento de performance ali, tá? Mas ele está literalmente ligado, né? Ele é uma conexão direta com esse departamento médico, né? Então, a tendência dos clubes hoje, cada vez mais, é que se tire a ideia do departamento de saúde para um lado e departamento de performance para o outro, e acaba gerando, né, a ideia de um departamento de saúde e performance, né? E essa ideia desse profissional é criar conexões entre esses processos para que tenha, né, minimização dos níveis de lesões, de retorno dos atletas de uma forma um pouco mais segura, né, individualizada. Então, esse profissional, ele auxilia aí nessa conexão entre os departamentos, tá? E aí, pensando nisso, né, então, o que seria esse cara do RDP? Um pouco mais longo o texto, mas vamos ater só as partes vermelhas aí, né? Então, o return to play, né? Então, basicamente, esse profissional ele vai ser responsável pela progressão, né, das cargas aí dos atletas, tá? Após a liberação do departamento médico, ou às vezes em conjunto com o departamento médico. Então, antigamente tinha muita segregação, né? Então, eu tenho o meu profissional de fisioterapia, ele vai fazer todo o processo ali de recuperação e reabilitação desse atleta, e depois ele vai para a preparação física, vai para o departamento de performance, e lá ele faz a progressão. E aí começou a verificar que existia um gap muito grande, né, entre esses dois processos.
muito por não entender que cada profissional em cada área ele tem sua especificidade, né? Então, assim, quando a gente entende sobre controle de carga, a gente consegue ter uma progressão mais segura desse atleta, né? E quando a gente entende de funcionalidade, que é muito o caso do fisioterapeuta, né? A funcionalidade do atleta, a gente consegue também ter aspectos biomecânicos, cinesiológicos, né? De força e tudo que a gente consegue ter também um retorno seguro. Quando a gente junta esses dois mundos, né, de uma forma integrada, a gente consegue aí ter um retorno muito mais rápido, né, muitas vezes, e ao mesmo tempo de forma segura, né? E a principal função dessa ideia, desse cara do RTP, aí volta um pouquinho lá na raiz, né, do cara da transição, que é fazer com que esse processo ele seja feito de forma crônica, que muitas vezes, lá durante o processo de reabilitação, ele é feito de forma aguda, né? Então, você tem um estímulo, um tempo de recuperação, depois outro estímulo, um tempo de recuperação muito mais longo, e aí a carga acumulada acaba não sendo a ideal para que esse atleta ele consiga ali ter um processo de evolução junto com o grupo, né? E uma outra característica que é muito importante a gente levar em consideração é essa questão da especialidade, né? Então, para você entender os processos de necessidades individuais de cada atleta, quando a gente pega ali um profissional de transição, muitas vezes, né, o que acontecia, o que os clubes começaram a enxergar. Você tinha um profissional de transição, e esse profissional de transição, ele, na realidade, estava ali fazendo aquela função de forma inicial para a introdução, né, dentro do futebol, dentro da preparação física, e quando aparecia a primeira oportunidade para ele ir para campo, ele já assumia essa função de campo. Ou seja, o momento que ele começava a se tornar, né, uma pessoa com entendimento sobre os processos de individualização de tipos de lesões, né? Então, quando a gente pensa assim, cara, lesões de joelho de LCA são todas iguais. Não são todas iguais, né? Então, assim, quando a gente vai entender se ela é uma cirurgia feita, retirada de tendão patelar ou de bíceps femoral, se ela é uma lesão só de LCA isolada, se ela não tem um entendimento ali, um acometimento de menisco, ou LCP, às vezes, também pode acontecer. Então, assim, quando o cara começava a entender sobre esses processos de forma um pouco mais minuciosa, ele ia para campo. E aí a gente nunca tinha aquela ideia do cara que entendia sobre os processos, né? Então, entendia de forma generalizada, né? Então, esse foi uma das coisas que os clubes começaram a enxergar, porque fazia-se ali, entre aspas, né, a função de forma geral, e isso começou a gerar muito ônus, né, para o clube. Então, hoje os clubes começam a perceber o quanto que um atleta que hoje recebe aí, tanto nível de base, hoje a gente tem atletas de sub-20 aí que recebem salários, né, muito acima da média populacional brasileira, e isso para um clube é oneroso, né? Se você deixa ele 1 mês, 2 meses parado ali a mais, porque ele teve um retorno, por exemplo, de um processo de retorno ao jogo não tão qualificado, né? Então, isso foi uma das jogadas que os clubes tiveram. Isso se dá muito, pelo que eu vejo, tá? E aí é um aspecto meu, pessoal. Ao enxergar que muitos atletas, principalmente fora do Brasil hoje, eles têm esse acompanhamento desses profissionais de forma individualizada. Então, tanto no processo de prevenção, que nós vamos chegar lá na frente, que o RTP também entra nisso, mas tanto no processo de prevenção de lesão quanto no processo de reabilitação, os atletas hoje de ponta, quando você vai muitas vezes para fora do país, eles têm, né, aquele profissional de forma única, só para eles, individual, porque ele vai entender cada necessidade, né? Então, quando a gente começa a enxergar isso, pelo meu entender, quando os clubes começam a enxergar isso, eles falam, opa, sai mais barato ter um cara especialista e eu ter menos tempo aquele cara parado, do que eu ter, né, um cara generalista que vai querer ir para campo, e aí eu vou ter um atleta que vai ficar mais tempo parado, vai me gerar mais ônus, né, ao longo do tempo. Então, a ideia do RTP é começar a isso, a integração entre os departamentos e o entendimento cada vez mais profundo das individualidades de cada tipo de lesão. Uma 2A de reto femoral, ela pode ser
totalmente diferente, em diversos ambientes diferentes de atletas. Então, assim, entendimento de cada tipo de lesão e os seus riscos, né, relacionados ao processo de retorno, ele é uma necessidade que foi observada, né, nos profissionais de RTP. Então, basicamente é isso. Wesley, E aí, esse profissional ele precisa ser formado em educação física, ele pode ser um fisioterapeuta? isso. Hoje, né, na grande parte, né, no grande cenário, esse profissional ele acaba sendo um profissional de educação física, né? Então, assim, grande parte dos clubes, no contexto geral, eles fazem esse processo em 3 etapas hoje, né? Que nós vamos até chegar um pouquinho na frente. Então, assim, o processo de reabilitação, né, que a gente tem hoje do profissional, ele é feito pelo fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta tem o momento, né, de estar ali com o atleta, fazendo todo o processo de reabilitação, de introdução a funcionalidades desse atleta. E aí, normalmente, esse profissional de educação física, ele assumia já para fazer a progressão da carga, né? Então, dentro de uma ideia de um RTP, esse profissional, ele é um profissional de educação física. Obviamente, né, se ele tiver uma especialização, se ele tiver uma pós, né, em relação à fisioterapia esportiva ou processo de reabilitação, isso cria para ele uma qualificação cada vez maior, né? Então, assim, no meu caso, por exemplo, antes de eu assumir essas funções, né, lá quando eu fui assumir, lá em 2019, eu busquei ter um conhecimento de forma um pouco mais individualizada para que eu conseguisse me comunicar melhor com o fisioterapeuta. Porque minha preocupação era essa em relação ao processo. O que era o entendimento, assim? Ficava muito claro para mim como profissional de educação física. A fisioterapia, né, ela fazia o processo de reabilitação dela, e aí, para se eximir de qualquer responsabilidade, ela entregava esse atleta, né, para performance, para preparação física, e aí agora com vocês, vai lá e progride a carga. Se der algum problema, é problema que vocês tiveram dentro da progressão de carga, né? E aí, quando você começa a entender, e é mais do que o título, sabe? Assim, eu acho que o título de uma pós, uma especialização, a gente tem que levar em consideração mais do que o título, mas assim, o que o conhecimento nos agrega, né? Então, quando eu comecei a entender o que era a comunicação que eles estavam falando, o que era o processo de reabilitação que eles utilizavam de forma funcional, isso aí facilitou muito para que eu conseguisse entender de que momento que eu partia, né, com o atleta quando ele chegasse, e aí aquele gap de carga, aquele gap de individualização que teria ali dentro da necessidade do atleta entre a fisioterapia e a preparação de campo, ele acaba sendo minimizado, né? Então, assim, hoje, normalmente, esses profissionais são profissionais de educação física, mas começam a ocorrer casos, né? E aí eu tenho, né, amigos e colegas de trabalho que me reportam isso e que estão trabalhando com profissionais assim, onde que existe a dupla formação. Então, assim, a necessidade no mercado ela começa a se fazer tão latente, né, que as pessoas começam a fazer até uma dupla formação para aqui, ó. Então tá, então eu tenho entendimento da física, eu tenho entendimento da preparação física, e aí eu vou conseguir fazer essa conexão de uma forma cada vez mais minuciosa, né? Obviamente, que quando a gente pensa nas duas graduações, a gente tem que pensar que tanto a gente que fez na educação física, existem diversas disciplinas ali que abrangem, né, ideias que não têm nenhum relacionamento, por exemplo, com esse processo, ao mesmo tempo o fisioterapeuta também, quando ele faz, ele vai ter diversas disciplinas ali que não vão ter uma correlação direta com esse processo de RTP. Então, assim, eu acho que talvez duas graduações seja um pouco de exagero no meu entendimento, né? Mas isso é um aspecto pessoal meu. Eu acho que você sabendo entender, né? Seja você um profissional de educação física, seja você um fisioterapeuta. E aí, se você é um fisioterapeuta, você conseguindo comunicar de uma forma cada vez mais consistente, né? Com o profissional de educação física lá de campo, para ele entender sobre a questão de como foi feito o processo, eu acho que isso é o mais importante, assim. Então, eu prego muito que no RTP, o mais importante do que quais seriam ali aqueles profissionais que fariam essa função, esse profissional ele ter interesse e ter capacidade de ter uma boa comunicação entre as duas áreas.
Porque o que acaba atrapalhando muito nesse processo é a falta de comunicação. Eu faço o meu, você faz o seu, onde que der problema, cada um assume sua responsabilidade. Então, a partir do momento que a gente começa a juntar as duas coisas, isso minimiza muitos problemas, sabe? Então, assim, o nosso departamento de saúde e performance está trabalhando dentro do processo, e aí as decisões são tomadas de forma conjunta, tem muito mais ligação. Então, hoje, apesar de ser um profissional de educação física, existem casos de ampla, né, ou dupla formação, e aí tem, né, alguns clubes que às vezes realmente, e aí talvez nem seja esse profissional do RTP, ainda se mantém aquela ideia do transição e aí progressão de carga, né? Alguns clubes ainda fazem, aí são vários vieses, né? Aí, questão financeira, estrutura do clube, como que é a metodologia, né, e o entendimento, mas assim, o que a gente tem de mais claro hoje, né, e vou trazer um pouco mais para frente, baseado em estudos sobre isso, é que esse profissional, de forma específica, principalmente na educação física, ele consegue talvez ter uma capacidade desse retorno final, né, que é retorno ao jogo, de uma forma um pouco mais polida, tendo em vista que vai trabalhar diretamente com uma progressão de carga muito considerada. Então, por isso que eu coloquei aí de forma crônica, né? Então, o entendimento dessa progressão de carga de forma crônica, ele é um dos maiores desafios hoje que algumas áreas enfrentam, e nós, como os profissionais de educação física, no mínimo, deveríamos entender, né, disso de forma cada vez mais polida, cada vez mais minuciosa, né? Então, seria essa a ideia. Estou fazendo uma pausa aqui na nossa conversa para convidar você a conhecer os cursos e eventos do Ciência da Bola. Se você gosta de aprofundar mais o seu conhecimento em algum tema que a gente aborda aqui no podcast ou no nosso site, nós temos cursos e eventos todos os meses. Dê uma olhada no link que está aqui na descrição ou até mesmo nesse QR Code aqui da tela para você conferir qual curso ou evento está acontecendo no mês ou na semana que você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio. Nossos cursos são online, com profissionais conceituados, com experiência prática em clubes e que trazem também o conhecimento e bagagem científica para que você possa aprofundar mais na sua área. Dê uma olhada no link na descrição para você conhecer cursos e eventos do Ciência da Bola. Excelente. Para quem está Então, acompanhando a aí, gente e tem profissionais, Wesley, que são da área de fisioterapia, talvez fique até essa dúvida, e você trazendo esse contexto facilita bastante. E um ponto interessante, talvez você deva tocar também aqui dentro da aula, que é sobre a característica do profissional saber se comunicar com diferentes áreas. Você destacou exatamente. Eu acho que um assim, pouco sobre isso, né? e a gente vai tem um cronograma, assim, né, um fluxograma mais para frente que a gente consegue entender como que isso entra, né, cada vez mais intrínseco, assim, sabe? Então, já no próximo slide agora, a gente fala sobre a questão de como que é justamente essa atribuição que você estava falando, né? Como que hoje cada vez se caracteriza mais esse processo de RTP, né? Então, antigamente ali a gente não tinha muito essa fase 1, 2 e 3, né? A gente tinha fase 1, que na realidade não tinha esse cara da preparação física lá, junto com a fisioterapia, e aí já pulava ali para a fase 3, que é o preparador de campo, muitas vezes, né? E ele já faz esse processo ali de progressão gradual já no campo, né? Contextualizando. Então, com o agravamento da intensidade das atividades no futebol, com as lesões cada vez mais, né, agravadas, né, cada vez mais lesões sérias que a gente vem enfrentando hoje no futebol, aí houve-se essa necessidade de um entendimento, o tempo de afastamento começou a aumentar muito em alguns atletas, né, devido ao grau de complexidade das lesões. Então, assim, hoje, um cronograma geral desse cara do RTP, ele tá mais ou menos nessa ideia aí, que ele é um cara que ele tem uma primeira fase, um primeiro momento que ele tá junto ali com a fisioterapia e o departamento médico o tempo todo, sabendo semanalmente, se são casos mais longos, né? Semanalmente, como que tá a progressão desse atleta, o que já dá para a gente conseguir inserir, e essa inserção de atividades, elas se dão, poxa, a gente consegue ali
inserir atividades e musculaturas que não tem nenhum tipo de relação com a lesão. A gente consegue trabalhar atividades com que a gente não tenha perda de performance em outros aspectos. Então, por exemplo, se é um atleta que teve uma lesão de, sei lá, de membro superior, será que ele consegue fazer uma bicicleta nesse momento, nesse processo, uma capacidade aeróbica, e como que a gente consegue progredir isso para que a gente não perca isso? Não é específico, mas é melhor do que a gente não fazer nada, né? Então, assim, dentro da especificidade de algumas atividades, obviamente, a gente consegue inserir, outras não. Então, já lá na físio, antigamente, que era aquele negócio separado, né? Esse profissional, ele já está ali, integrado o tempo inteiro, sabendo o que está acontecendo, e, inclusive, trabalhando de forma conjunta nas fases finais, né, da reabilitação desse atleta, com o processo de treinamento de força. Então, assim, vamos citar um exemplo assim chulo para a gente ter uma ideia. Assim. Eu tenho uma atleta que teve uma lesão de 3B, por exemplo, de adutor, tá? E aí vai ficar ali um tempo de afastamento ali de 6 semanas, mais ou menos, né, em alguns casos. E aí, devido, né, à musculatura e tudo, nessas últimas 2 semanas ali, antes da liberação dele para essa fase 2, esse profissional do RTP, ele está ali, já trocando uma ideia, já vendo com a fisioterapia como que está o processo de finalização desse atleta, de funcionalidade, se existem atividades de força dentro da musculatura específica e no cronograma de força que podem ser ou não trabalhadas. Então, assim, é uma discussão muito boa que acontece, e essa comunicação, e esse momento que você falou, ela tem que ser muito fluida, né? Ter um nível de confiança muito grande para ambos os lados, tanto para o preparador físico quanto para o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta, ele tem que ter aquela confiança no preparador físico de que, olha, ele não está querendo dar pitaco no meu treino, não é isso, cara. E, ao mesmo tempo, o preparador físico tem que entender, eu não estou querendo fazer o meu treino lá. Na realidade, não, é assim, é só mostrar a necessidade que vai vir futura, e aí, né, o fisioterapeuta vai ter um entendimento mais claro. Então, assim, vamos dar um exemplo. Poxa, eu tenho uma lesão de adutor, parará. Cara, será que você consegue, nos momentos finais, fazer um exercício isométrico ali, um Copenhague, por exemplo, para que eu consiga progredir essa carga de forma muito mais salutar lá na frente, né? Que eu consiga fazer uma parte na fase 2, uma fase 3, menos estressante, se gerando esse estresse inicial para mim. Então, é esse tipo de comunicação, esse tipo de ideia que a gente consegue inserir ali o profissional de RTP, né? Dentre outros fatores, obviamente. Nesse primeiro momento, Wesley, o profissional ele também acompanha também as sessões de fisioterapia, ou normalmente Isso. não? Em algum momento ou outro, se a gente vê que tem uma necessidade e tudo. Então, assim, já aconteceu casos, né? Por exemplo, tá? Só para você entender. Vou pegar lesões mais complexas, tá? Que aí tem uma relação muito direta com essa fase 1. E aí, num passado nem tão distante, assim, tive uma lesão. Teve um atleta que teve uma lesão, que a gente estava trabalhando de forma conjunta, e aí ele não progredia, conseguia progredir a carga na fase final da físio, porque toda vez que a gente progredia a carga com ele, ele tinha um aumento de um edema, né, na região do joelho, tá? Então, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí a gente começou a trabalhar de forma conjunta. Então, começamos a trocar ideia, o que está acontecendo aqui, acontecendo ali. A gente foi para campo para a gente observar alguns aspectos cinesiológicos, gesto motor e tudo, tal. E aí, cara, foi muito engraçado, que assim, a troca de ideia foi, e a gente realmente conseguiu achar o problema e solucionar o problema, que foi um aspecto, e aí talvez essa ideia do cara da preparação física, que tem uma relação com o campo, ele é importante, porque ele consegue ver o gesto motor do atleta de forma muito mais cotidiana. E aí eu levantei para os caras e falei assim, cara, mas será que ele não faz uma rotação externa muito grande para compensar isso? E aí o físio já levantou um outro aspecto e falou assim, cara, e aí isso? E de repente a gente descobriu,
né, disse assim, a gente levantou uma hipótese, não descobriu, mas levantou uma hipótese de uma solução que no final das contas, né, acabou funcionando, e esse atleta 2, 3 semanas depois estava em campo já, 4 semanas depois estava jogando. Então, assim, sendo que ele estava parado ali na físio, não progredindo a carga por quase 6, 7 semanas sem conseguir progredir a carga. Então, assim, os campos diferentes de atuação, eles acabam gerando visões diferentes, né? Então, assim, se em algum momento lá na preparação da fase 2 eu consigo perceber que eu não estou tendo uma resposta, e já aconteceu também, e aí eu volto lá atrás na física e falo assim, cara, eu estou tentando fazer isso, e não está resolvendo. E aí aconteceu, por exemplo, um caso de um atleta que foi uma lesão de LCA, por exemplo, e ele estava, na hora que ele foi para a fase de campo, né, na fase 2 comigo, ele começou a apresentar uma assimetria muito grande de ativação da musculatura posterior. E a gente trabalhando força e tudo para tentar minimizar essa assimetria, só que a gente não conseguia. E aí uma troca de ideia com o fisioterapeuta que eu levei para o treino, conversando, e aí ele, vamos tentar fazer a cadeia mais fechada, vamos tentar fazer a cadeia mais encurtada por causa disso. E aí uma semana depois, o nível de ativação dessa musculatura posterior desse atleta começou a igualar, sabe? Então, assim, é o que eu falei lá no início, né? Assim, não existe espaço para ego, sabe? Não é o preparador que sabe muito, não é o fisioterapeuta que sabe muito, mas é assim, cara, como que a gente pode trabalhar junto para a gente resolver esse problema, né? Então, existe essa integração do trabalho conjunto, desde que, né, tenha esse trabalho de forma, né, dupla, né, os dois profissionais ao mesmo tempo, desde que tenha, né, uma necessidade ali apresentada. Se é um processo, né, que está acontecendo de forma gradual e sem intercorrências, muitas vezes, né, a gente tem outras demandas e tudo, a gente não tem necessidade disso. Mas, obviamente, que se apresenta-se alguma necessidade, aí sim, vai os dois profissionais trabalhar de forma conjunta, nem que seja uma semaninha, para acompanhar ali o que pode ser os fatores que estão gerando esses contratempos, né? Excelente, Wesley. Antes da gente continuar aqui, quem está ao vivo com a gente, se quiser participar, tá? Sinta-se à vontade. Quem está acompanhando a reprise dentro da comunidade, momento também para interagir no grupo do Ciência da Bola. E aí eu queria saber, Wesley, sobre os atletas, antes da gente continuar, sei que tem aí, você vai compartilhar com a gente. Os atletas também se sentem um pouco mais confiantes quando eles sabem que tem um profissional ali que, vamos dizer assim, vai facilitar essa comunicação entre fazer essa ponte. Você já conseguiu perceber isso por parte dos atletas? Então, isso é um fator extremamente importante, o João, que você citou, porque, assim, uma das coisas que faz a diferença nesse processo todo, e aí tem uma frase que eu li há muito tempo atrás, né, do psicólogo do Citi, que falava, né, muitas vezes se treina muito o aspecto físico, né, lógico, com um ajuste de palavras aqui, e 90% das vezes a gente treina muito o aspecto físico, e a gente esquece dos 10% que é o psicológico, mas é ele que comanda os 90%. Então, assim, o fator psicológico e motivacional do atleta, ele tem uma relação muito clara com esse processo. Então, assim, eu percebo que o atleta, a partir do momento que, primeiro que na cabeça dele, né, tá? Mesmo que ele entenda que ele tem um processo de reabilitação, que ele tem um processo de recuperação e tudo, mas quando sai na chavinha dele, assim, ó, cara, estou indo para um especialista no processo de reabilitação de lesão. Cara, isso assim, de forma absurda como que isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque o atleta ele entende que aquilo que ele está fazendo, né, de certa forma, tem um sentido e não uma ideia totalmente generalista. Toda lesão de LCA, eu vou fazer isso. Não é, né? Então, assim, quando você tem um cara que, às vezes, até para explicar para o atleta, porque as intercorrências vão acontecer, né? Então, quando você sabe se comunicar com o atleta, explicando, às vezes, até de forma técnica, tá? Para o atleta, isso assim, é real o que acontece dentro de um processo. O atleta, ele acontece alguma coisa, que você
explica para ele de forma técnica, mas ele se sente tão seguro da sua explicação técnica que ele pode ser que não entendeu nada do que você falou. Ele vai ficar totalmente perdido, mas ele está tão seguro da convicção do que você está falando, faz sentido, que isso tranquiliza ele para que ele consiga progredir e continuar. Então, assim, lembrando que, né, um atleta que aumenta os níveis de ansiedade, não dorme, né, enfim, todos os efeitos negativos que tem no processo de recuperação, né, aumento de cortisol, ansiedade, falta de sono, tal, tal. Então, assim, tudo isso tem uma relação muito clara, né? Então, assim, com certeza, né, esse profissional pro atleta, ele acaba gerando uma segurança muito grande, e principalmente quando esse profissional, ele sabe muito bem o que ele está falando sobre cada processo que acontece. E se ele não sabe, ele no mínimo tem o interesse de querer correr atrás. E assim, já aconteceu alguma coisa com um atleta, e eu falo assim, cara, não sei o que está acontecendo. Todo o processo que a gente está fazendo é assim, 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 blá, 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 mas vou correr atrás para saber por quê e quais são os fatores que podem ser gerados. Isso traz uma segurança para o atleta, sabe? Então, assim, eu acho que faz todo sentido, eu acho que auxilia muito pela experiência, né, que eu tenho ao longo desses anos, assim, eu tenho visto que ter esse cara, ter essa figura, para eles traz uma segurança muito grande, sabe? Dentro do processo. Excelente. A gente às vezes sempre olha na visão do profissional, mas esquece de olhar também o quanto que isso é importante para o atleta. Você trazendo esse contexto aí auxilia bastante. Vou voltar para compartilhar aqui a tela, para você continuar aí na fase 2, né? Fase 2 para 3 agora, seria isso. Então, assim, aí continuando, né? A fase 2 já até introduzi um pouquinho, e aí é um momento que o atleta ele sai dessa fase 1, né? Então, todos os critérios de alta que o atleta teria dentro do processo, ele já foi feito ali junto com o departamento médico. E nessa fase 2 é um momento que, assim, não só é um momento de progressão de cargas, mas ele é um momento de verificar ali dentro daquele atleta quais as necessidades individuais que esse atleta pode apresentar. Então, por exemplo, existem vários fatores que a gente leva em consideração nessa fase 2, e aí por isso que é bem interessante a gente saber e ter o conhecimento de poder conversar com o fisioterapeuta de uma forma bem técnica, porque assim, ele me traz um teste de HUP, por exemplo, com uma simetria de 14, 15%. O que isso está claro para mim? O que isso me traz, né, dentro de um processo de reabilitação desse atleta ou de return to play desse atleta? Então, começar a entender e comunicar-se, né? Então, ele tem lesões pregressas relacionadas a essa lesão, assim, 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 assim. Blá, blá, blá. Então, todo esse processo, nessa fase 2, ela acaba, às vezes, sendo até um pouco mais duradoura, porque ela não é mais só um momento de progressão de carga. Ela é um momento de, meio que, vamos usar um termo chulo, né, não técnico aqui, mas dar uma consertada naqueles problemas crônicos que esse atleta possa apresentar, né? Então, assim, deficiências que foram apresentadas, mas durante a fisioterapia ali não teve tempo, por pressão de que o atleta tem que ser liberado para jogo e tudo e tal. Então, é nesse momento que a gente detecta. Por quê? Porque quer dizer que a gente vai prolongar muito esse processo dele? Não, nem sempre. Às vezes a gente apresenta e a gente consegue verificar deficiências desse atleta, que a gente consegue progredir a carga, mas ter uma continuidade do trabalho com esse cara do RTP ao longo do prazo. E aí, quando ele vai para a fase 3, ele vai com algumas deficiências, mas o cara do RTP continua ali acompanhando ele dentro do processo. Aí ele vai liberado para jogos, se ele ainda apresenta as deficiências, o cara do RTP continua ali trabalhando com ele no processo para jogos. Então, assim, isso é uma pequena diferença também que traz um impacto gigantesco, que é assim, eu tenho um atleta que ele tem, por exemplo, né, uma deficiência de ativação, ou uma baixa ativação de glúteo médio, não sei, que gera um valgo dinâmico nele absurdo, que é um risco futuro, por exemplo, de ter uma lesão, né, de cruzado. E aí, eu vou progredir a carga desse atleta, porque às vezes eu vou demorar para conseguir ter uma mudança de padrão de movimento dele. E aí, se ele está respondendo bem à carga, ok, ele foi parar lá, por exemplo, no departamento médico, ele teve uma lesão de LCM atraumática, né, sem trauma nenhum, sozinho. Isso já é um preditor.
E aí, dentro dessa predição, a gente verifica que ele tem baixa ativação de glúteo. A físio trabalhou, mas às vezes o tempo que ela teve foi pouco. Então, precisa ter uma continuidade do trabalho desse atleta ao longo do tempo e ao longo do ano. Então, assim, o profissional do RTP, ele deixa de ser só o cara que progride, ele é o cara que começa a acompanhar também todo o processo do atleta o tempo inteiro. Então, esse é um dos sinais que a gente tem de que começa a evoluir também o processo, né, de reabilitação, de retorno ao jogo do atleta. E aí, quando vai para a fase 3, e aí essa progressão, ela já é muito próximo daquilo que era o preparador da transição, né, antigamente, que é a progressão de carga gradual, escolhendo quais atividades que esse atleta tem limitação e não tem, o que ele pode fazer, o que ele não pode, né, e dentro da carga, volume, intensidade, enfim, todas as variáveis possíveis a gente manda para o preparador, faz o acompanhamento, o trabalho de força que for feito à parte, e aí sim, depois de um processo de reabilitação, de retorno ao jogo, esse atleta está apto para jogos de forma gradual. Seria essa ideia aí. E aí? Excelente. São as 3 fases. Essa terceira fase, e o acompanhamento, vocês ainda fazem um acompanhamento até dar o ok? Nessa fase 3, entra muito nisso, né? Que a gente continua fazendo trabalho individualizado, né? Principalmente de força para as deficiências que o atleta apresenta. E também porque a gente está ali o tempo inteiro trocando ideia com o preparador de campo, né? Então, assim, como ele está com a comissão, ele está com o treinador, e aí eles têm as demandas de treino. Quantos atletas que eu preciso nessa atividade, nessa e tal. E qual que é a ondulação de carga semanal que vai ser apresentada. E aí o preparador do RTP, ele tem que saber também se comunicar muito bem com o preparador físico tá, eu conheço a característica de treinamento do treinador, de vocês, e ele vai, por exemplo, abrir mais o campo no terceiro dia, no D+3, ou no D+4, não sei. E aí, nesse D+4, esse atleta ele apresenta uma limitação, porque ele está vindo de uma progressão de uma 3C, por exemplo, de bíceps femoral, onde que tem uma demanda muito grande dessa musculatura posterior, né, da coxa, e aí não é o momento dele fazer essa carga toda. Ele não tem limitação de atividade, mas ele não pode fazer toda a atividade. Então, assim, e aí é aí que você começa a trocar ideia com o preparador de campo, e ele vai levar essas demandas para o treinador, né? Vai conseguir ali ajustar junto com o treinador as atividades, né? Como podem ser distribuídas e onde que esse atleta ele se insere, né? Dentro do processo. Então, essa comunicação com o preparador de campo, ela é extremamente importante também, assim como é lá com o fisioterapeuta, porque é esse cara que vai estar ali no final do processo em contato direto com o treinador, nas reuniões das comissões, né, e qual seja a categoria, do sub-13, sub-14 até o profissional. Então, é esse preparador de campo que vai ter um entendimento de como que é a ondulação da carga melhor, dentro das características do treinador, e aí você sentar com ele, saber trocar uma ideia de quais são os trabalhos que podem ser executados e o que vai ser avaliado, é importante, né? Então, entra nessa fase, né, 3 com essas características, além, né, de continuar o trabalho, às vezes, contraturno, de fortalecimento de alguma musculatura, alguma deficiência que esse atleta apresenta. E aí esse histórico do atleta fica sempre a cargo de vocês. O histórico de lesões, e até para que quando surge uma nova lesão, que é o terror de todo atleta, né? Até espero que vocês também, mas já ter esse histórico devido ao último tratamento. Ó, de repente essa lesão aconteceu, foi uma recorrência por causa daquela outra. Tem esse controle também, assim, não só vocês, quanto todos. Sim, não, assim, e aí às vezes, né, às vezes não, né, e aí eu falo com convicção mesmo, você ter plataformas, né, seja ela plataformas pagas hoje, né? Existem muitas plataformas que são pagas para que exista essa integração entre os departamentos, ou até mesmo se não tem essa condição de plataforma paga, a gente tem hoje, né? Por exemplo, um Excel, a gente tem um Forms, a gente tem um BI, que a gente consegue, de certa forma, criar um banco de dados ali em cima dessas informações para que a gente consiga ter um histórico do atleta, ver o que isso não só para o atleta, tá? Eu vou um pouco além hoje. O entendimento sobre dados, sobre
informações generalizadas e até mesmo, em alguns casos, o entendimento sobre linguagens de programação, eles trazem benefícios extremamente engrandecedores pro futebol, num contexto de preparação física e em outros contextos também. Então, não foge a ideia do RTP, né? Quando eu tenho uma informação ali do quando que foi a última lesão, se esse cara tá no PVC ou não tá, se esse cara é um atleta de 30 anos que já teve 10 lesões nessa mesma região, se esse é um atleta que tem outras lesões que possam ter uma correlação. Então, assim, tudo isso é extremamente importante, né, para que a gente consiga fazer todas essas fases de forma cada vez mais segura. Então, a informação, ela assim, é indiscutível o quanto que ela pode trazer benefícios, né, e cada vez mais essas ideias do Big Data, né, enfim, de área de dados, ela traz benefícios absurdos, assim. Legal, Wesley, muito interessante aí compreender todo o cenário. Tem mais slide para compartilhar com a gente? E aí, cara, tem só um fluxo aqui que eu acho interessante, que é assim, um fluxo básico hoje, tá? Isso eu tenho visto num contexto geral, que é um fluxo de processo, né? Então, assim, desde lá o que a gente acabou de falar, dentro de um processo integrado entre fisioterapia e performance, né? E aí o que acontece depois disso, de um recebimento de relatório com as orientações desse atleta, né? E em alguns casos, em atletas que possam apresentar um tempo de afastamento maior, ou até mesmo, né, lesões crônicas, uma atrás da outra, né? Um acompanhamento psicológico, uma avaliação psicológica junto com esse atleta, para ver os níveis de motivação, ansiedade, cinesiofobia e tudo. É importante demais, tá? E aí, diante disso, a gente faz a avaliação da performance, que a gente vai definir, então, prazos, critérios de liberação, formas de intervenções, porque nenhuma intervenção vai ser igual à outra, né? Mesmo que as lesões tenham similaridade, tá? E aí a gente entra no ciclo, né? Estímulo, resposta à carga desse atleta, ao estímulo que é gerado, e a reavaliação desse processo, né? Ao final de micros, ao final de mesos, e a análise da resposta. O atleta está liberando, né? Tá entregando de forma positiva, a gente vai liberando esse atleta de forma gradual, até que esse atleta ele seja totalmente liberado aí para jogos, né? Então seria essa ideia, um último fluxograma assim, para a gente entender como que é esse processo, né? E como que ele se dá assim ao longo do tempo assim do atleta, né? E aí, esse fluxograma que você apresentou, ele tem sequencial, em algum momento uma etapa é mais acelerada do que a outra, e aí vai do Isso, nível e a gravidade da lesão e também do exatamente. histórico do atleta, né? Exatamente. Porque assim, a gente tem, quando a gente coloca ali, né, definição de prazos, critérios de liberação, porque lá nas avaliações, tanto do departamento médico, quanto da performance, quanto da psicologia, a gente consegue verificar assim, cara, esse atleta tem todos os critérios para um processo muito lindo de progressão, ele vai ser muito rápido. Então, às vezes o cara tem uma lesão 1A, de bíceps femoral, que vai ficar 2 semanas no departamento médico, né, na fisioterapia, fica 5 dias ali na fase 2 e 3 dias na fase 3 e pronto. 3 semanas o cara tá pronto para jogo. Mas tem cara que vai ficar com a mesma lesão, só que você vai olhar lá o histórico, no mês anterior ele parou de novo, porque ele teve um edema na região, no mês posterior ele teve uma outra lesão. Então, assim, aí esse cara já vai ficar 4 semanas, 6 semanas. Então, mas é um atleta que, por exemplo, ele está no PVC, esse é um caso de base, né? Um atleta que está no PVC. E aí? Se ele está no PVC, isso não pode ter uma relação, às vezes, com outros fatores, né? Uma avulsão que é gerada, ela pode ter uma relação com o AVC, com o PVC, e aí, dentro de todos os departamentos, a gente tem que trocar uma ideia, assim, importantíssima. E, claro, assim, ó, só para a gente entender, tá? Quando a gente fala de avaliação do departamento de performance, eu não estou citando avaliação do departamento de preparação física. O departamento de performance, ele abrange, né, diversos profissionais ali, dentro da preparação física, fisiologia, nutrição, enfim. Muitas vezes existem visões diferentes de aspectos diferentes com intervenções diferentes, né? Então já teve casos, por exemplo, de atleta que a gente não conseguiu progredir, por mais que ele tivesse todos os critérios, mas porque ele estava extremamente fora dos parâmetros de peso que a gente esperava para aquele atleta, né? Então, assim, isso estava tendo impacto direto na recuperação desse atleta. Então,
Aí teve que entrar toda uma intervenção nutricional para todo um processo, junto com a preparação física, para a gente ter um controle, enfim, né? Então você entendeu que vai depender muito desses critérios de liberação aí, sabe? Assim, e é essa a ideia do cara do RTP, né? É assim, cada vez e mais específico dentro do processo. Não só pega, faz a reabilitação, processa a carga crônica e libera. Pum. Dá 2 semanas depois, ela tá batendo no departamento médico de novo. Então, isso é ruim, né? Tanto para o profissional quanto para o atleta, né? Imagina o aspecto psicológico, você ficar batendo no departamento médico o tempo inteiro. E o desafio? Qual é o maior desafio que você vê na atuação dentro do... Cara, fazendo essa transição do atleta? E posso tirar aqui? Já fechou aqui, né? Vou parar de partilhar aqui com vocês. E aí, o maior desafio hoje, cara, assim, engraçado porque eu tenho vários aspectos que eu poderia dizer sobre o atleta em si, sobre o processo de reabilitação, mas esses desafios eu acho que eles são bons, sabe, assim, que são desafios que te fazem buscar muito conhecimento. Eu acho que o maior desafio hoje é o entendimento de todos os profissionais de como eles têm que trabalhar de forma conjunta e falando da mesma linguagem. Então, assim, está se quebrando um paradigma, né, dessa questão dos setores eles serem cada vez mais separados, segregados, e quando você tem esse profissional hoje que se comunica, né, de uma forma mais sadia com os outros departamentos, isso gera uma integração muito boa. Só que como, no contexto geral, né, os clubes, eles ainda estão inserindo esse profissional no contexto geral, eu acredito que não só, né, assim, da minha experiência, né, em outros momentos, mas também de outros profissionais que eu converso, que eu troco ideias, né, sobre como que está sendo a inserção deles ali naquele clube e tudo, o receio que tem sobre os departamentos, assim, mas espera aí, você trabalha lá e eu trabalho aqui, sabe, assim, você está querendo ditar o que eu faço, ou eu estou querendo ditar o que você faz, e não é isso, na realidade a gente só está querendo alinhar o que a gente está falando, é a mesma coisa. Então, assim, e tirar o egocentrismo de eu reabilitei esse cara, eu voltei esse cara, eu te entreguei ele 100%. Não, nós entregamos ele 100%, nós reabilitamos esse cara. Então, assim, eu acho que o maior desafio hoje é cada vez mais, mas eu enxergo que os clubes que estão à frente hoje, né, assim, em relação, até mesmo no contexto brasileiro, eles já têm esse paradigma um pouco quebrado. Isso facilita para mim, sabe? Assim, nos momentos que eu fui conversar com outros profissionais de fisioterapia, de outros clubes, mesmo naqueles que eu não trabalhei, eles são profissionais que, assim, adotam muito essa ideia, tipo, não, a gente tem que trabalhar junto. Então, assim, talvez para aqueles que ainda trabalham em clubes que não têm essa mentalidade, o maior desafio seja mostrar que a gente, como profissional do RTP, está ali para ajudar, não é para interferir no trabalho. Né? Esse é o maior desafio, né? Que a gente está ali para trabalhar de forma conjunta. E da mesma forma, eu vou precisar de você também, departamento de saúde, departamento médico, para que a gente consiga fazer uma dose de prevenção e não só uma dose de correção. Né? Então, o RTP ele vai um pouco lá também na parte da preparação física de como que a gente consegue integrar esses departamentos lá na parte de prevenção também. Então, pegando relatórios de avaliações iniciais do ano, né? Então, a gente vê assim, ó, como que cada um pode contribuir e como que a gente faz com que a gente tenha um resultado mais positivo. Então, esse é o maior desafio. Eu acredito que outros desafios relacionados aos atletas em si, eles sejam desafios, assim, bons, né? As dores de cabeça que a gente tem na reabilitação, elas são boas, porque fazem com que a gente busque conhecimento ali, né? Isso é importante. Legal, Wesley. Interessante entender esse contexto. A gente está ao vivo, então quem está acompanhando aí pelo YouTube, tô vendo aqui que o pessoal está um pouco acanhado, sem perguntas. A gravação vai ficar disponível depois para quem é membro da nossa comunidade. E aí, quem é membro pode interagir. O Wesley vai deixar também o contato dele para quem quiser fazer perguntas. E aí, para a gente fechar, Wesley, você citou aqui, desde o início desse papo, todo o contexto do que é o RTP, o conceito, o profissional de RTP, o link
que é feito com os profissionais, tanto ali do setor da saúde, quanto também de performance, de preparação física. Quem pode trabalhar com essa área, qual que é a percepção do atleta, né? Tá trazendo aqui um apanhado, um resumão. Os desafios dessa atuação e muitos clubes já implementando com processos bem definidos. Não são todos os clubes que têm esse profissional, mas é uma tendência, então também é uma oportunidade de mercado para quem está atuando com preparação física, fisioterapia e quer ingressar no futebol, quem está estudando e quer ingressar no futebol, precisa estudar muito, precisa entender muito sobre lesões também, entender sobre pessoas, gerir pessoas, que é um processo fundamental dentro desse meio, e também sobre diferentes idades. Atualmente você está no setor que envolve jovens. Esse profissional ele precisa mesmo conhecer a fundo os níveis que ele está atuando, as idades, o processo maturacional, porque isso pode interferir muito até dentro do mesmo grupo, né? Dentro do sub-17 a gente tem atletas ali que as idades cronológicas são as mesmas, mas a idade maturacional é diferente. Então esse também seria um dos papéis aí que você, como profissional de RTP, precisa entender bem. E aí você citou um ponto que é muito importante, né? A gente não pode esquecer, por isso que talvez a ideia de, muitas vezes, o profissional de educação física, ele acaba se familiarizando um pouco mais com essa função, por esses outros aspectos fisiológicos, maturacionais e de carga também, que estão relacionados a esses processos fisiológicos, né? Então, assim, esse desafio de entender cada momento, né, do atleta, quando a gente pega, por exemplo, uma sub-14, uma sub-15, principalmente, a 17, a gente tem essa disparidade dos níveis de força, mas a 14 e a 15, principalmente a 14, assim, a gente tem a disparidade do estirão, né, cara? Então, assim, você entender o impacto que isso tem, por exemplo, desde um processo de reabilitação, e como que vai ser as intervenções e as progressões, os critérios, eu acho que isso é um desafio muito grande. Eu, assim, tive já atletas que eu peguei, né? Normalmente são atletas que a gente pega mais sub-20, sub-17, com lesões de LCA, mas eu peguei um atleta de sub-12 uma vez com LCA. Então, assim, qual é o impacto que tem no processo de reabilitação? E é o mesmo critério que eu vou adotar para esses dois, né? O atleta do 20 e o atleta do 12, assim, é absurdo. Então, eu acho que entendimento sobre como que o tecido se comporta ao longo dos anos, né, a consolidação desse tecido, tipos de respostas hormonais que vão ter e qual que é o impacto disso dentro dos níveis de força, deposição de cálcio, densidade óssea e tudo. Então, assim, entendimento sobre esse processo realmente é um desafio, mas esse é um desafio que, assim, é igual eu falei sobre a questão do entendimento da lesão. Cabe mais à pessoa de querer ali, né, a informação está aí para todo mundo, né? Então, acho que é só querer ali, correr atrás, buscar um pouco do conhecimento. Eu acho que o maior ponto que você citou aí, que seja um desafio realmente, que às vezes não parte muito da pessoa e ela tem que saber, né, lidar muito com isso, é a gestão de pessoas, né? Eu acho que isso que esse é um desafio realmente importante, assim, que muitas vezes não cabe a você, né? Você tem que, às vezes, tentar criar formas ali de ter uma boa relação, né? Mas esse desafio sobrematuracional, mas é um desafio que pode ser quebrado, né? Pode ser alcançado aí de forma salutar aí. Legal, Wesley. Muito bom trazer também esse contexto para que todos os profissionais já possam compreender e quem está vivendo isso no dia a dia também possa compartilhar esses desafios que você também tem. E quem está na comunidade e for já um profissional de RTP, quem chegou depois aí e conheceu aqui esse nosso papo e quer falar mais com o Wesley, quer conversar, o Wesley.Fernandes19 é esse aqui que é o seu Instagram, né? Isso mesmo. Vou deixar aqui na tela aqui, Só até pessoal, porque também. aqui a gente tem pouco tempo para falar sobre um assunto tão Sim, abrangente. é A um gente assunto fica à bem disposição longo. para precisar, com certeza. Então, vou deixar disponível aqui. Qualquer dúvida também chame o Wesley. Deixa ele os comentários, quem estiver assistindo a nossa reprise. Importante interagir, importante conhecer sobre essa área e compartilhar também sobre esse assunto. E já fica o convite, tá, Wesley, para você voltar, trazer outras temáticas, para que a gente possa Com também certeza. cada vez mais tecer esse conhecimento dentro da área. Hoje a gente tentou dar uma pincelada geral, né, sobre o processo, assim,
acredito que tenha, é até difícil, né, escolher um assunto para falar, né, porque assim, tantas coisas, tantos aspectos relevantes, e se estende aí a horas e horas de conversa, então eu fico, né, totalmente à disposição para quem quiser, né, me chamar lá, enfim, vocês também ficam à disposição para uma temática específica em algum momento também, se vocês quiserem que a gente discuta, a gente está aí à disposição para trocar essa ideia, acho que é muito engrandecedor, como eu disse no início, né, para todos os dois lados. Valeu, Wesley, sucesso, obrigado pela participação, até a próxima. Beleza. Obrigado, pessoal, até mais. Valeu. Valeu, pessoal, obrigado pela participação, nos vemos aí na próxima aula aqui dentro do Ciência da Bola.